A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui em Êxodo, capítulo 7. Vamos acompanhar? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho posto por Deus sobre a Faraó, Araão, teu irmão, será o teu profeta. E tu falarás tudo o que eu te mandar. Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com um grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, enquanto estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Araão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram em Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante do Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas, e põe-te em frente dele na praia do rio, e tomará em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me tem ouvido a ti dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor, e eis que com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. A primeira praga das águas torna-se em sangue. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito e sobre as suas correntes, e sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em todas a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio
fedeu e os egípcios não podiam beber da água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, e nem ainda nisto por seu coração. E todos os egípcios cavaram poço junto ao rio para beberem a água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferirá o rio. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse é o poder de Deus. Deus é tremendo, né? Glória ao Senhor. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, ó Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Abençoe, Senhor Jesus, todos os ouvintes. Abençoe, Senhor, ó Pai, as crianças, os jovens. Abençoe, Senhor, meu Deus, os doentes, os enfermos. Visita nesse momento, repreende, Senhor, toda depressão, toda angústia. Ó Senhor, repreende todo o mal, Senhor, ó Pai, e acampa os teus anjos ao redor. O Senhor é Deus tremendo e maravilhoso. Que o Senhor continue estendendo as tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.